legal, né, que a gente está aí apoiando, tá bom? Então, a Rita está aqui junto conosco hoje. Obrigada, Rita. Também ela está cheia de... A gente, final parece final de Copa, né? E a gente vai, e treina, e toda hora, sabe? Campeonatos e campeonatos. E a gente está vencendo todos, né? Então, assim, eu estou muito feliz por esse ano, por ter essa oportunidade de estar junto com vocês, tá bom? Obrigada. Quente, você fica à vontade, a Márcia também, tá bom? Eu vou sugerir para a Rita que a gente comece daí com a Márcia, então, porque ela tem esse compromisso, Rita, né? Daí sim, ela pode fazer as considerações dela, né? Aí depois, o André chegou também, né? Tudo bem, André? Daí depois eu e o André, nós podemos continuar aqui tirando algumas dúvidas, né, do pessoal, mas eu acredito que na nossa fala também já vai ser possível esclarecer bastante coisa, né? Então, que bom que nós estamos com a sala cheia de jovens aqui, né, interessados. Maravilha, então. Bom dia, André. Bom dia. Tem mais pessoas aí também, que eu não cumprimentei. Bom dia. Juliana, se você quiser gravar, fique à vontade. Acho que vai ser bem interessante mesmo compartilhar tudo isso com outras pessoas também. Bom, eu participei, né, não sei se todo mundo está sabendo, mas eu tive uma participação na COP, né, na COP 30, em Belém, tive uma fala. Eu gostaria muito de conectar, inclusive, né, trazer um pouquinho da minha participação na COP, junto com a proposta de paz de 2009, né, que é a competição humanitária. Então, bora lá, vamos juntos. Eu vou compartilhar a minha tela e vocês me dizem se vocês estão vendo. Começar contextualizando um pouquinho a proposta de paz, né, de 2009. Ela é intitulada, né, Competição Humanitária, uma nova esperança na história. Ela foi escrita no auge mesmo da crise financeira de 2008, né, ali 2008, 2009. Então, o doutor Daisaku Ikeda, ele argumenta que essa crise não é apenas econômica, mas é também espiritual, mas é também crítica, e decorre desse espírito de abstração, como ele trouxe na proposta, que é essa perda de capacidade de ver o outro com a sua dignidade concreta, né? Então, ele contrapõe essa visão baseada mesmo na dignidade da vida humana, na humanidade concreta, como ele traz também um dos seus subtemas, no diálogo, no cuidado com o outro, com o cotidiano e também com a competição humanitária. Esse conceito é herdado de Tsuné Saburo Makiguchi, que foi o primeiro presidente da Soka Gakkai, pedagogo, né, professor de geografia, e alguém que sempre trouxe nas suas aulas essa relação entre o contexto mesmo planetário, né, com as ações ali de cada uma das pessoas dessa relação. Bom, ao longo do texto, a educação, ela aparece mesmo como esse eixo transversal. É interessante que até mesmo na capa aparece aí esse linkzinho aí formando a educação, com essa universalidade interior, com a sensibilidade humana, e também com essa capacidade de ver o outro como um outro próximo, como uma força que pode transformar a sociedade, tá? A relação dessa proposta com o olhar da educação, que é isso que a gente, né, pede para vocês, né? Na leitura de vocês, sempre trazendo esse olhar da educação, porque a proposta ela vai trazer muitos pontos, né? Mas o que a gente vai precisar focar na nossa apresentação é a educação. Então, assim, trazendo alguns pontos que essa proposta, né, traz, a educação, ela aparece, a palavra educação, ela aparece diversas vezes, e o tema educativo, assim, se expressa mesmo, através de Makiguchi, na história de Makiguchi, também no seu livro, A Geografia da Vida Humana. No contexto, ele fala diretamente dessa perspectiva educacional de Makiguchi, que entende a educação como essa formação para a vida e para a comunidade. Dr. Daisaku Ikeda mostra que a transformação da sociedade deve começar na escala humana, na escala local, exatamente como a sua trajetória mesmo, né? Então, a importância das realidades concretas também. Dr. Daisaku Ikeda sublinha que a educação deve partir do local, do cotidiano, do lugar onde a pessoa vive, para assim pensar
num outro contexto. No finalzinho, eu vou fazer algumas perguntas para vocês, né, quem está aqui. Eu vi com o microfone ligado e eu estou ouvindo outras coisas, estou ouvindo, não sei, eu acho que é uma outra conversa, não sei, mas tem alguma coisa acontecendo junto. Uma pitada de sal. Eu acho que é uma pitada de sal, bora lá. Uma pitada de sal, vamos. Bom, e também um dos temas também é o desenvolvimento da universalidade interior, que é a base ética e pedagógica da SGI. Formar pessoas capazes de desenvolver ainda mais empatia, ainda mais solidariedade, ainda mais essa forma e essa ação transformadora no nível local. E, trazendo um pouco disso, eu queria contar um pouquinho da minha história também para vocês, contextualizando. Eu vou parar de compartilhar aqui e vou compartilhar uns slides que eu preparei sobre a COP, né? Eu não sei, como é que vocês estão vendo a minha tela? Está pequenininho ou já está apresentando? Acho que ainda não, né? Já está apresentando. Já está apresentando, mas você pode abrir. Ah, sim. Ó, você pode abrir a tela à sua direita ali. Eu acho que eu não estou apresentando, então, ainda, né? Não está apresentando tudo? Para mim, agora está. Tá? Então, perfeito. Tá nos ok. pequenininhos ou não? Está no todo? Está no todo, né? Está no todo, está ocupando Perfeito. a tela toda. Perfeito. Então, bora lá. Bom, trazendo um pouquinho da minha trajetória, eu nasci no Maranhão, cresci no Pará, em 2 cidades do Pará, se chama Tucuruí, e depois eu fui morar em Santarém. Tucuruí é uma cidade que, na época, não tinha cursinhos, né, não era muito desenvolvida nessa questão da educação, quando eu terminei o ensino médio, né? Então, eu tive uma grande alegria de ter ido morar com uma família que, né, me apadrinhou em Belém, então eles cuidaram de mim para que eu pudesse fazer cursinho, para eu pudesse estudar. Na época eu ainda não era budista, conheci o budismo mesmo só muito tempo depois, eu sou budista há 10 anos apenas, mas assim que eu conheci o budismo, eu encontrei não só uma filosofia, mas também um mestre, né, que incentivava ali os jovens a terem sonhos grandiosos, a irem para o mundo e também a conhecer a ONU através, né, de toda a proposta de paz. Foi uma reunião, né, da divisão dos universitários na época, que eu conheci, né, assim, ainda conhecendo o budismo, me chamaram para essa reunião da DUNE, eu conheci a proposta de paz e fiquei impressionada. Contextualizando um pouquinho, o doutor Dessaki, ele envia as propostas de paz desde 1983 para a ONU. Então, nesse ano de 2025, ele completa esses 2 anos, né, do seu falecimento. Ou seja, foram 40 anos enviando propostas de paz para a ONU. E justamente nesse ano de 2025, completando, né, os 2 anos da sua partida, eu estava lá em Belém, na COP30, ou seja, um espaço voltado para a ONU. Para mim, isso significou muito, porque quem trouxe esses sonhos mesmo? Nossa, imagina, alguém lá no interior da Amazônia, né, pensar em um dia estar na ONU, né? Então, assim, para mim, foi muito dessa parte e desse ensinamento, desse incentivo do nosso mestre para estar e para ter esses sonhos, né, grandiosos. Para mim, teve um significado muito profundo isso, porque eu senti como se o sensei ele estivesse abrindo mesmo, abriu todos esses caminhos para nós, enquanto discípulos, e eu estava lá, né, com essa continuidade desse caminho, conectando a vida dele também à minha jornada. E um outro ponto que me chamou muita atenção foi que a minha apresentação, né, eu fui pela Nama Mulheres, eu não fui pela Unicamp, né, eu sou pesquisadora na Unicamp hoje, mas a minha participação foi pela Nama Mulheres, que é uma rede de mulheres gestoras ambientais, principalmente, em sua maioria, advogadas, e me chamaram por conta da minha formação em psicologia, meu mestrado em ciências ambientais, e aqui meu doutorado na Unicamp, na área de ambiente e sociedade, e são mulheres que fazem ações, por exemplo, cursos, formação, de forma gratuita, para outras mulheres, no sentido de empoderamento e de equidade de gênero. O nosso painel foi justamente no dia 14 de novembro, né? Começou às 9h30 da manhã, eram quase
30 mulheres para falar, né? Então éramos muitas para falar. E a minha fala foi por volta de meio-dia e meio, né? Ou seja, já era o dia 15 de novembro no Japão, que marcava esses 2 anos, né, do falecimento do nosso mestre. Eu não estava entendendo porque minha fala estava demorando tanto para me chamarem para falar, eu só tinha 3 minutos, mas para mim foi muito significativo, porque no Japão já era o dia 15, né, de novembro, então, assim, para mim foi muito importante ter essa conexão com a vida, né, do nosso mestre, e principalmente ali, num grande movimento, como levando também a proposta de paz para esse lugar. Eu na COP, muito feliz. A COP é esse espaço, né, a Conferência das Partes. Esse ano foi a 30ª, né, Conferência das Partes. É um espaço muito complexo, mas também muito importante. Eu fiquei apenas na Green Zone, que é a zona verde, que era para as universidades e também movimentos sociais, e muitas manifestações aconteceram, podemos conversar com muitas outras universidades, participei de diversos painéis também sobre transição energética, gases de efeito estufa, participei também do movimento, principalmente indígena, que foi muito forte ali nas falas e na presença física também. Participei de diálogos que abordaram gestão de risco e soluções baseadas na natureza. Conheci algumas pessoas, como a Sueli Araújo, do Observatório do Clima, e o quanto ela fala, né, sobre a necessidade da adaptação no contexto local, pensar em políticas públicas no contexto local. E eu lembrei muito da proposta de paz, né, que a gente vai estar compartilhando alguns trechos aqui com vocês. Esse é André Leal, é um jovem arquiteto formado na USP, mas de Belém, que voltou para Belém para montar um aplicativo chamado Atlas das Baixadas, Observatório das Baixadas, como uma iniciativa de produzir dados no contexto local. Então, assim, o que fala muito nessa proposta, né, de vocês, que é esse do local, a partir daí, expandir. Essa é a Gessilane, ela é uma jovem cientista, comunicadora climática, como ela se apresenta, né? Então, ela dialoga, entrevista pessoas, tem um podcast muito interessante chamado O Tempo Virou, e eu participando também da Cúpula dos Povos, que é um espaço de resistência e que nesse dia não foi diferente. Foram 200 embarcações que saíram pelo rio Guamá, em direção à Baía do Guajará, lá em Belém, né, e ecoando muitas vozes e também muitas manifestações. E essa aqui é a minha fala. Me digam se vocês vão estar ouvindo a minha voz. Segundo o filósofo e pacifista japonês, doutor Daisaku Ikeda, no seu livro Antes que Seja Tarde Demais, ele diz que as ações da natureza não conhecem fronteiras nacionais. O mundo é um só e o destino da humanidade é compartilhado. Com essa noção de interdependência que eu investiguei no doutorado, como a Andrea trouxe aqui, a voz de mulheres educadoras que moram e trabalham em áreas de risco, de enchentes e deslizamentos. Locais mulheres que enfrentam essas enchentes com as mãos, com o corpo e também com o cuidado. O cuidado que é uma forma de resistência e também de sobrevivência de si e da sua comunidade. Um cuidado que muitas das vezes não é remunerado e está em locais onde o Estado não chega. Uma outra forma de aprendizado e de educação que também trouxemos na nossa carta foi o projeto de extensão Laboratório Indígena de Sustentabilidade, que é um espaço de diálogo com estudantes indígenas na Unicamp, sobre como esse grupo está enfrentando as emergências climáticas. Eu aprendi com eles que não há separação entre ser humano e natureza. Para eles, as florestas e os rios fazem parte deles. Ou como diz o professor indígena Kazé Aganto Tupinambá, nós não somos donos da terra, nós somos a terra. Essa noção de pertencimento nos lembra que defender o território é também proteger a nossa própria vida. Uma vez que, diante das emergências, da emergência climática, há um aumento muito grande de desigualdades entre raça, gênero e também de classe. Segundo a ONU Mulheres, 80% das pessoas deslocadas por eventos climáticos extremos no mundo são mulheres. No Brasil, 67% das pessoas que vivem em áreas de risco ambiental são pessoas negras. E esses resultados, esses dados, não são uma coincidência.
É um resultado histórico de exclusão territorial, de racismo estrutural e também da ausência de políticas públicas efetivas e implementadas para essas populações. Hoje, esse chamado ecoa aqui na COP. Ouvir mulheres, povos indígenas, pessoas negras, periféricas, não é um gesto de inclusão, é, na verdade, um ato de inteligência. Chimamanda diz que o perigo de uma história única é pensar que existe apenas uma forma de ser, de existir, de estar no mundo, quando, na verdade, o que sustenta a vida na Terra são as múltiplas vozes que nela existem, né? Ou mesmo, trazendo a Ailton Krenak, adiar o fim do mundo é manter viva a nossa capacidade de sonhar e de acreditar que, afinal, não existe justiça climática sem justiça social, não existe futuro sustentável sem cuidado compartilhado. Que essa COP inspire mais pessoas e governos a agir com coragem e com a certeza de que sonhar novos mundos possíveis, com uma base de educação mais humanista, é também cuidar das futuras gerações. Muito obrigada. Então, trazendo, né, essa relação mesmo direta com a proposta de paz de 2009, eu trouxe aqui alguns trechinhos para a gente refletir juntos sobre eles também, tá bom? Na página 15, fala que ele fala que se prestarmos atenção às características particulares e até mesmo um pequeno pedaço de terra, opa, me perdi aqui. Se prestarmos atenção às características particulares de até mesmo um pequeno pedaço de terra, poderemos desenvolver a capacidade de compreender as características de todo o país e também do mundo. Aqui, trazendo um pouquinho desse contexto, essa paisagem mesmo, desse papel formativo, da sensibilidade, da empatia que o Dr. Daisuke Ikeda está trazendo na proposta. Então, mesmo desse pequeno olhar, desse detalhe. E a educação também é cultivar essa percepção da interdependência e do respeito pela dignidade da vida de cada pessoa, né? Não ver o outro como um inimigo, mas sim como um semelhante. Alguém que você pode aprender muito com essa pessoa também. Então, um outro também tema dessa proposta é a década das Nações Unidas da Educação para o Desenvolvimento Sustentável. Então, o CC, ele traz aqui que chega esse ano, a sua metade, fato que realça a necessidade da participação dos cidadãos em atividades de educação e contextualização. Trazendo um pouquinho, né, disso, ele entende, doutor Daisuke, que ele entende como uma ferramenta essencial para enfrentar todas as crises ambientais, econômicas, financeiras que estavam vivendo naquela época a educação. Então, a educação acaba sendo vista como esse motor de sustentabilidade e responsável por essa cultura mesmo de atividades, né, éticas e também cidadãs. Um outro ponto também, uma outra frase também, quando o doutor Daisuke Ikeda fala sobre o Instituto Toda para a Paz Mundial e Pesquisa em Políticas, né, que foi realizado com uma conferência com esse intuito de enfrentar as mudanças climáticas com uma ética ambiental renovada, né? Então, assim, isso para mim tocou muito, principalmente por estar em um espaço, né, que ainda a COP ainda é o único fórum
onde mais de 190 países se encontram anualmente para discutir a questão climática, né? Então, há muitos anos, né? Há quantos anos o Sensei ele já olhava para tudo isso e já falava sobre essa conferência, né? E essa necessidade de mostrar esse apoio com base mesmo ampla da participação ativa do público, né? Como aconteceu na COP30. Então, educar, de fato, é se engajar, é promover essa consciência coletiva e também de responsabilidade planetária, né? Eu queria deixar aqui algumas perguntas, até mesmo para vocês pensarem no texto, né? E na proposta de vocês. Uma ideia nossa da apresentação da proposta de paz é exatamente essa, é que vocês tragam no local de vocês, né, na experiência de vocês, de que forma cada uma das frases, né, que vocês leram e quais frases mais chamaram a atenção. Essas foram as que mais se relacionaram com o meu percurso e também com o meu diálogo em relação à COP30, né? De repente, vocês encontram também, durante a proposta, outras frases. Aqui trazendo um pouquinho para vocês, já que tem muitos jovens aqui presentes hoje, gostaria muito de que deixasse a reflexão, né? Quais diálogos para cada um de vocês mais transformaram a vida de vocês? Teve algum diálogo? Teve alguém? Teve um professor? Teve um momento em que aquilo transformou a vida de vocês? Teve alguém que chegou e tocou, através da palavra, cada um de vocês? Quem está aqui? Estou vendo a Tila, estou vendo quem mais está aqui? A Laide, Ana Karenina, o André, Gabriele, Anete, Juliana, Kelma. Bom, cada um de vocês, teve algum diálogo que tocou a vida de vocês? Uma outra pergunta que, de repente, a partir disso, pode surgir a contribuição de vocês para essa proposta, né? O olhar de vocês local para essa proposta. Quem te ensinou algo essencial através da palavra, através de um exemplo, através de uma escuta, né? E que isso mudou vocês, e que naquele momento em que vocês precisam decidir algo, toca, né, vocês. Em que momentos vocês amadureceram porque alguém acreditou em vocês? Não sei como é que é para vocês, mas muitas das vezes eu preciso muito colocar e lembrar, assim, que Sensei, né, que sai mesmo do Japão, e hoje esse budismo maravilhoso está aí em muitos países, em muitos territórios. E antes de vir para o Brasil, ele mesmo doente, ele disse, né, contudo eu irei. Então, em muitos momentos eu lembro dessa frase e falo, nossa, não, meu mestre conseguiu, eu também vou vencer, né? E uma outra frase também para a gente refletir o que no seu território, ou seja, na sua casa, na sua rua, ou de onde você veio, te ensinou sobre força, sobre dor, sobre cuidado ou sobre esperança? Que é o que essa proposta traz também. O contexto, né, planetário da crise de 2008, depois seria interessante também vocês irem um pouquinho mais a fundo sobre o que aconteceu, né, por que teve essa crise em 2008, né, e tudo aquilo vivendo, mas toda aquela força que surge dali também, né? Que conhecimentos nasceram da vivência de vocês e que vocês precisam valorizar mais? Uma outra pergunta, o que no seu entorno você não tem observado? Sabe aquela questão do detalhe, do olhar de Makiguchi, né, sobre a questão da educação? O que tem ali do seu entorno que você não está observando com muita atenção? O que será que tem aí ao redor de vocês, né? Que situação recente exigiu de vocês mais sensibilidade? Respondi a ela como eu gostaria? Quem está próximo de mim, mas eu tenho tratado como distante? Será que alguém de vocês tenha no local de trabalho, na escola, né? Teve aquela pessoa que precisava de um pouquinho mais de atenção, mas que você, de repente, ali passou despercebido por esse detalhe, né? Do próximo, da empatia, da solidariedade tão necessária, que é o tema, né, dessa proposta. E a gente entendendo que essa competição, que traz o título da proposta, não é uma competição contra o outro, né? É uma competição realmente, assim, por nós, né? Pelo nosso melhor, para a gente dar o nosso melhor. As duas últimas, que pequena ação posso fazer amanhã para ampliar essa rede de solidariedade? E que sonho meu pode beneficiar outras pessoas além de mim? Trazendo um pouquinho dessa reflexão para vocês mesmo, né? Para vocês, nos próximos encontros, dialogarem sobre isso e, de repente, a partir daí, surgir esse relato para trazer. Lembrando que a apresentação da proposta de paz não é só falar da proposta, colocar as frases e só, de forma alguma.
de que forma em vocês, no território de vocês, no local de vocês, essa proposta chega, né? E como que, a partir de vocês, ela pode também aí, né, ampliar aí essa rede de solidariedade, né? Acho que é isso. Gente, desculpa, eu vou precisar sair, tem uma outra reunião agora às 10, eu vou precisar sair. Mas Kendi e André tá aí com vocês, não sei se outras pessoas também do nosso grupo de estudo, né, da equipe entrou, mas eles vão estar assumindo aí. Kendi, André, obrigada. Rita, obrigada pela oportunidade. Tila, muito obrigada pelo link. Mandem um abraço aí também para o Rodrigo, tá bom? Espero que esteja tudo bem, Riva. Tá? Sol, muito obrigada. Vou ter que sair. Até mais. A Laide gostaria de falar? Quem levantou a mão aqui? Deixa eu ver. Eu levantei a mão em saudação, em agradecimento pelas palavras dela. Foram maravilhosas, né, Laide? Que bom, muito obrigada. O Kendi, a palavra está com você, foi o André que vai falar primeiro. Não, maravilha. Eu vou falar, depois o André, né, também vai fazer as considerações, mas o importante que eu queria comentar com vocês, primeiro, a nossa alegria de ver, né, a sala cheia de pessoas que estão colaborando, né, nesse empreendimento aí do estudo da proposta de paz. Então, anualmente, né, é apresentado, nós temos na programação da BSGI a apresentação de propostas de paz. Por exemplo, vai ser dia 18 de maio do ano que vem, né, a apresentação que vocês vão fazer sobre a proposta de 2009. Né? Então, diferente desse ano, que nós indicamos algumas frases, né, e que vocês elaboraram um vídeo, né, para fazer a apresentação, para o ano que vem, a ideia apesar da Amasa ter, né, mostrado alguns apontamentos, mas que vocês comecem, né, esse movimento na localidade, né, na coordenadoria, com essa equipe, né, com esses colaboradores, e vocês, né, ao lerem, né, ao estudarem a proposta de paz de 2009, vocês identificarem, né, fragmentos, né, que vocês possam, então, né, utilizar na apresentação que vocês vão fazer. Obviamente, né, como a Amasa lembrou, o nosso olhar na proposta de paz, né, do Sensei é da educação. Tá? E por que a gente frisa isso? Porque educação Soka, ela, né, dentro de uma educação, né, humanística de formação humana integral, né, ela dialoga com várias outras concepções de educação integral. Né? Para quem é da área de educação, né, o que eu estou querendo dizer é que nós temos lá a concepção de educação integral conservadora, anarquista, marxista, né, socialista, mas a educação Soka, né, como educação integral, ela dialoga com todas elas, tá? Ela é eclética, né? E por que ela é uma formação humana integral? Quando perguntam para nós, o que é educação Soka? O que a gente responde normalmente? É uma educação onde os alunos possam ser felizes enquanto aprendem, não é isso? Mas isso é muito raso, né? A educação Soka é muito mais do que isso, é mais profunda do que isso. Né? Então, esse olhar que nós gostaríamos que vocês tivessem quando estiverem, né, estudando a proposta de paz. A educação Soka, contextualizando, né, para vocês, a educação Soka, né, a nossa organização, ela surgiu com Makiguchi Toda, né, baseada na teoria de valores, né, do bem, do belo e do benefício. 2 anos depois da sua fundação,
né, 2 anos depois de 18 de novembro de 1930, Makiguchi e Toda, através de um diretor, né, também de escola, conheceram o budismo Nichiren, né? E aí eles perceberam imediatamente que, através da filosofia do budismo Nichiren, né, era possível, né, que o aluno pudesse, então, trabalhar, né, essa felicidade, essa formação, né, humana, além dos portões da escola, além dos muros da escola, ou seja, ao longo de toda a vida. Então, por isso, imediatamente, eles incorporaram, né, a filosofia do budismo na organização Soka Kyoiku Taikei, na época, né, que foi a sociedade criadora de valores. E aí, então, ela passou a ter uma conotação, no nosso olhar interno, mais religiosa, né? Mas depois, com a vinda, né, do terceiro presidente Daisaku Ikeda, ele, então, ampliou isso para uma educação de formação humana integral. Tá? Então, por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque nas propostas de paz, a gente vê a materialização, né, desse diálogo da formação humana integral, que contempla, né, direitos humanos, né, meio ambiente, desarmamento, né, formação dos jovens, né, e assim por diante. Tá? Então, ela é bem ampla, a educação, né, Soka. Tá? Nós temos 3 pilares internos, né, fé, prática e estudo, para quem é de dentro da organização. Mas nós temos 3 pilares externos também, paz, cultura e educação, né, que são voltados para a atuação na sociedade. Né? E as propostas de paz estão dentro desse contexto, ou seja, as propostas de paz dialogam, né, os valores da Soka Gakkai, né, dos 3 valores da educação Soka, né, que é o bem, o belo e o benefício, dialoga com a sociedade. Né? Então, por isso está lá na Unesco, né, e se ampliando para o mundo todo. Tá? E o que eu quero, né, dizer com isso? Para que, quando vocês estejam estudando a proposta de paz, né, e peguem esses fragmentos ou esses excertos, né, para poder, né, estudar e apresentar, vocês lembrarem que nós vamos estar dialogando com um público externo também, não é só com um público interno. Então, tomar cuidado com alguns termos, né, de sensei, né, de shakubuku, sabe? Coisas assim que, né, quem é externo e que vai ter acesso, né, a né, esse estudo da proposta de paz, muitas vezes pode não, né, entender e perde a conexão por causa de termos que ele não entende. Tá? Então, vamos tomar cuidado com isso. Olhem as propostas de paz, que vocês vão observar que, né, o sensei, quando ele cita alguma coisa nesse sentido, ele cita questões de conhecimento público. Por exemplo, né, Shakyamuni, Shakyamuni não é um personagem só do budismo Nichiren, né? Ele é um personagem, né, da história do budismo, né, como um todo. Tá? Mas, enfim, né, eu estou colocando isso para que vocês, quando começarem a estudar, né, mais a fundo as propostas, tenham esse olhar, né, tenham essa preocupação, tá? E consigam perceber essa amplitude da nossa educação Soka, né? Que ela não é só para a felicidade do aluno enquanto ele estuda, é ao longo de toda a vida, né, do ser humano, da pessoa. Tá? Então, por isso, né, que quando a gente, né, estiver estudando, a gente tem que fazer nexos com o nosso cotidiano, né, com o dia a dia da nossa vida. Isso que a Masa quis dizer também, né? Não é só ler o texto, apresentar uma frase, né? Mas fazer esses nexos, né? Como eu tenho colocado isso em prática, como eu entendi isso, né? De alguma forma, né, a gente poder trazer com um olhar mais acessível para as pessoas que estiverem, né, assistindo, tá?
E aí, eu comecei falando para vocês que para o ano que vem a proposta é um pouquinho diferente. Por quê? Porque vocês vão escolher, né, dentro do que vocês olharem e estudarem a proposta de paz, quais são esses fragmentos, esses excertos, né, e qual que vocês vão, né, eleger para apresentar. Mas a apresentação em si vai ser gravada, né, o vídeo vai ser gravado pela coordenadoria, tá, pela SEDUC. Então, a Márcia, né, que é uma colaboradora nossa dentro da SEDUC, ela é que vai fazer daí a gravação do vídeo, vai combinar com vocês, vai fazer a edição e tudo mais. Por quê? Se vocês lembrarem da apresentação desse ano, cada coordenadoria acabou fazendo de uma forma diferente, né? Os vídeos ficaram diferentes também. Ficou um Frankensteinzinho, vamos dizer assim, né? Mas, então, a gente quer, né, também, nós somos da área da educação, né, queremos fazer uma coisa, né, cada vez melhor, então, nós vamos fazer de uma forma um pouco mais padronizada, tá? Para isso, nós temos, né, pessoas, né, capacitadas, que, junto com as equipes, né, então, vão poder ajudar todos nós, né, na elaboração desse vídeo da apresentação. Mas o mais importante, né, de tudo isso é que se crie, né, esse movimento aí na coordenadoria de estudo das propostas de paz, né, do Sensei. Tá? Por que eu estou dizendo isso? Porque daí, por exemplo, esse é um grande encontro para dar os direcionamentos, mas depois vocês vão marcar, né, os outros encontros da equipe, né, aí que, né, vai estudar as propostas de paz, para preparar, então, o material que vocês vão apresentar. No passado, como a Masa também citou, a DEUNE fazia muitos estudos da proposta de paz do Sensei, né? Mas com o tempo, né, e com a unificação da DEUNE dentro da JS, da Juventude Soka, isso se perdeu um pouco. Então, a gente quer resgatar isso, quer possibilitar que mais pessoas, principalmente do público jovem, possam ter contato mais profundo, né, com os ideais da educação Soka, que o Ikeda Sensei, então, conseguiu desmistificar, né? Desmistificar no sentido de levar para uma linguagem de um público externo, né, os valores da educação Soka. Tá? Então, né, por isso que, através, né, desses movimentos do Propaz, nas coordenadorias, né, vai possibilitar que vocês, né, como equipe, possam também ir preparando outros materiais, né, para outras apresentações internas aí da coordenadoria ou externas em seminários, né, que vocês vão poder, né, talvez, fazer intercâmbios, né, com outras instituições, né? Vocês também têm sedes, né? Centro Cultural. Aqui em Curitiba, eu sou de Curitiba, né? Nós já fizemos diálogos, né, interreligiosos, né, com o cristianismo, né, com, né, outras religiões, não no sentido de discutir a parte religiosa, mas discutir, né, a questão humana, né, de direcionamento para as pessoas. Então, né, a proposta de paz ou a educação Soka é um tema que pode dialogar e fazer essa costura, né, com outras instituições, né, e não precisa ser só para o público interno. Agora, óbvio que para o público interno é importante, porque, por exemplo, já pensou numa reunião de palestra, né, a equipe aí poder proporcionar alguns materiais que possam ser utilizados, né, para Chacubuco, né, mostrando que a nossa organização tem esse lado da paz cultura e principalmente da educação muito fortes, né? São diferenciais que nós temos em relação a outras instituições religiosas, né? E para a nossa própria vida, né? Quando a gente se aprofunda nos estudos da proposta de paz, é enriquecedor, né? Porque nos dá uma abertura de visão muito ampla, né? Para que a gente, então, possa perceber, né, questões que passava despercebido, né? Mas que são importantes para o nosso contexto de formação, né, de ser humano, tá?
como uma educação humanística, tá bom? Então, dito isso, né, são direcionamentos, são, né, alinhamentos que a gente gostaria de passar para vocês, para que a partir de então vocês possam, né, se reunir mais frequentemente e ir preparando, né, então essa apresentação, e depois a gente vai entrar com um apoio mais técnico, né, na questão da elaboração do vídeo, tá bom? Então, né, da minha parte é isso. Tem uma passagem do Sensei que me tocou muito, muito profundamente, que está naquele livro Educação Soka. Anotem a página aí, ó, 186, tá? Por que me tocou muito? Porque, isso mesmo, Tila, porque o Sensei, ele está falando, afirmando a importância da educação Soka na vida dele, mais do que, né, outros pontos da nossa organização. Então, ele diz assim: considero a educação o empreendimento maior da minha vida. Olha só, hein? Né? Ele não está nem falando do budismo, ele está falando da educação como empreendimento maior da vida dele. Diferentemente de Makiguchi e Toda, ambos professores, nunca recebi instrução como pedagogo, nem lecionei em sala de aula. No entanto, implementei o sistema educacional Soka e conquistei reconhecimento para os ideais e os princípios da pedagogia de criação de valor no mundo todo. Essa foi a minha missão como discípulo deles. Desse modo, concretizei o desejo de meus nobres mestres e predecessores. Então, veja que maravilhoso isso, né? E nós aqui temos a oportunidade, cada um de nós, né, tem a oportunidade agora, né, de poder entender qual é a nossa missão, né, nesse campo da educação como discípulos de Ikeda Sensei, tá bom? Então, muito obrigado, parabéns, né, pela participação de vocês, e desejo que vocês, né, tenham daqui para frente encontros, né, profundos, né, e enriquecedores com relação à educação Soka. Obrigado. Obrigada, Kendi, muito obrigada, parabéns, obrigada pelos esclarecimentos, isso é importante para dar esse direcionamento, né? Realmente, a educação, essa frase da educação aí na visão do Sensei, tem realmente esse poder de alcançar as profundezas da nossa vida, né? Muito, muito bom. Você quer falar, Tila, antes do André? Nossa, só agradecer, né? Como é maravilhoso a gente ter esse momento, né? É enriquecedor. Eu vou assistir novamente, está sendo gravado, isso é bom para a gente poder se organizar e fazer, né, esses levantamentos, essas questões, e fazer a gente se movimentar, né? Em que momento eu posso também estar realizando essa proposta de paz em todos os momentos da minha vida, onde eu me encontro, né? Então, obrigada, Kendi, pela presença, a Másia, que esteve presente com a gente, né? O André, que está aqui, obrigada. Obrigada a todos que estão aqui, obrigada. André, com a palavra, você. Bom dia, espero que esteja me ouvindo bem. Eu vou ser breve aqui, né, tentar ouvir também vocês, mas eu queria só reforçar, depois de tudo que a Másia já trouxe, que o Kenji, né, contextualizou, só queria trazer aqui a importância da nossa missão em dar voz à proposta de paz nos dias atuais, né? Porque, aproveitando aqui os jovens, essa proposta de paz especificamente de 2009, como várias outras, o Ikeda Sensei ele faz uma avaliação do cenário em que estávamos naquele ano, várias questões borbulhando, e ele traz propostas concretas, mas com base no quê? Com base justamente nessa educação Soka, com base justamente no Budismo Nichiren Daishonin e com base nos profundos ensinamentos que temos aqui. E aí, por que eu queria reforçar esse ponto, né? É muito comum a gente pegar lá mais de 40 páginas e fala sobre política, fala sobre economia, fala sobre religião, fala sobre história, fala sobre inúmeras coisas, e a gente
poxa, por onde eu começo? Então, queria, né, primeiro trazer que nós que conhecemos os profundos princípios do budismo Chiren Daishonin, somos as pessoas que mais podem falar sobre a proposta do ponto de vista do Ikeda Sensei. Porque se a gente for discutir com historiador, com professor, com economista, cada um deles vão ter alguns conceitos muito enraizados para falar das suas áreas. Mas qual que é a nossa contribuição? É justamente desse profundo ensinamento que se baseiam as propostas concretas do Ikeda Sensei e que nós temos essa grande oportunidade de reverberar. Então, queria só reforçar esse ponto e usar o exemplo de uma das frases da própria proposta de 2009, em que está sendo explicado sobre, né, essa competição humanitária. E aí o presidente Ikeda cita Makiguchi dizendo o seguinte, abre aspas, alcançar os objetivos de que outra forma seriam perseguidos de forma militar ou política pelo poder intangível da influência moral, em outras palavras, ser respeitado e não temido. E aí tem uma outra frase também de Makiguchi que ele inclui aqui, que ele diz, o que importa é deixarmos de lado os motivos egoísticos, empenhando-nos para proteger e melhorar não só nossa vida, a dos outros também. Devemos agir pelo bem dos outros, beneficiando os outros, beneficiamos a nós mesmos. Então ele coloca, como o Kenji comentou, em palavras relativamente simples, ou palavras que a gente pode usar para conversar com os nossos convidados, para dizer aqui como que é o espírito de ser um Bodhisattva. Percebem que, para transmitir isso, a gente tem que entender o que é esse Bodhisattva, qual que é essa missão de levar a felicidade a si e aos outros, para poder pegar nessa frase e, de uma maneira muito transparente, muito tranquila, muito direta, conseguir conversar com os nossos convidados. Então, queria só reforçar esse ponto, principalmente para os jovens, dessa grande oportunidade, dessa grande missão, né, de dar voz à proposta de paz do presidente Ikeda. E só, não sei se já foi reforçado a data, né, em que a gente espera fazer as gravações, depois o pessoal se preparar para isso, mas eu queria aqui só reforçar esse importante aspecto. Obrigado, parabéns. Muito obrigada, André. Obrigada por suas palavras. Eu queria saber se tem mais alguma pauta, Tila, para hoje. Não, para hoje a gente vai estar se comunicando, né, para marcar agora no próximo ano, tá bem aí, né, e desejar bem, né, um ótimo ano, né, um feliz ano novo, que todas as famílias também, né, que todo mundo reunido aí no Daimoku, que sejam todos com saúde. Esse ano, né, foi bem desafiador e que o ano que vem a gente está aí já lançando com esse momento da proposta de paz, que é tão significante para a gente. Né? Então, obrigada a todos, parabéns pelo dia de hoje. Eu quero agradecer. Vamos fazer uma foto, né? Vamos! Eu quero agradecer a todas as pessoas que participaram, né? A juventude soca aí, que carrega essa força transformadora. Vamos aproveitar esse momento único da nossa vida, não é? Então, muito obrigada, bom dia a todos. Vamos para a foto, aquele sorrisão. Foi? Quem tirou a foto, gente? Aí eu tiro aqui, tá? Eu posso tirar. Tá bom. Deixa eu revelar aqui, peraí. Deu certinho. Pronto. Parabéns, obrigada. Lá no grupo. Obrigada, bom dia. Obrigado, gente. Parabéns a todos. Obrigado. Tchau, obrigada, tchau. Tchau.